A gente fala mais uma vez sobre a crise na Venezuela. Para você que chega agora, o presidente interino Juan Guaidó anunciou hoje que conseguiu o apoio de militares e com isso abre-se o caminho para a queda da ditadura de Nicolás Maduro. No início da manhã, logo no começo do dia, Guaidó publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece ao lado de militares, aparece também nas imagens um outro líder opositor, Leopoldo López, ex-prefeito de Caracas, que estava em prisão domiciliar e que, segundo ele, foi liberado com a ajuda dos militares que até então apoiavam o regime do Nicolás Maduro. Juan Guaidó, inclusive, convocou para hoje uma série de manifestações contra a ditadura chavista. Esses protestos estavam previstos para amanhã, quarta-feira, dia do trabalho, 1º de maio, mas acabaram sendo antecipados para hoje, depois desse anúncio importante feito pelo Juan Guaidó. A gente continua na expectativa para saber agora os próximos passos, se esse é um capítulo final dessa crise na Venezuela. E aqui ao meu lado, diretor de jornalismo da Jovem Pan, Felipe Moura Brasil. Felipe tem um convidado. Bom dia, Felipe. Bom dia, Vitor Brown. Salve, salve. Prazer participar aqui do Jornal da Manhã, segunda edição. E temos na linha Leonardo Coutinho, jornalista e autor do livro Hugo Chávez, O Espectro. Bom dia, Leonardo. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Jovem Pan. Bom dia, Felipe. Bom dia, Vitor. Leonardo, a gente fica com a impressão de que nesse duelo entre Juan Guaidó e o Nicolás Maduro, quem tem mais apoio de militares vence. Fica essa impressão de que o Guaidó reuniu um certo apoio de militares e que com esse movimento ele espera ter, durante o movimento, mais apoio ainda, é isso? Exatamente. Há uma crença de que o regime se sustenta graças ao apoio do exército, né? E não é tão simples assim. A Venezuela, o suporte ao Nicolás Maduro, ele consiste na base praticamente de um tripé. As forças armadas, que são criminalizadas, metidas com narcotráfico e tudo mais, as milícias, ou seja, grupos irregulares paramilitares, esses, na minha opinião, são o fiel da balança, ou seja, são mais importantes hoje do que o próprio exército. As imagens que estão nas redes sociais mostram pessoas em motocicletas apoiando forças uniformizadas e tal, são realmente a força de sustentação a Nicolás Maduro. O que Guaidó mostrou hoje é que tem um pequeno apoio militar. Eu agora há pouco acabei de falar com militares venezuelanos. Estima-se que Guaidó não tenha mais de 200 militares ao seu lado. Isso é muito pouco frente ao poderio de Nicolás Maduro, né? Mas é um primeiro movimento, cria uma insurgência, uma insurreição, melhor dizendo, e já começamos a ver a população da rua para dar algum tipo de apoio a esses poucos militares que estão com o Juan Guaidó. E a sua tese, Leonardo, é de que o Juan Guaidó, se ele conseguir maior apoio militar e acabar conseguindo a derrubada do Maduro, ótimo. Agora, se ele não tiver sucesso nessa empreitada e eventualmente for preso, junto novamente com Leopoldo López, que acabou sendo solto, isso poderia atrair de novo uma atenção internacional que estaria minguando, é isso? Exatamente, Felipe. Pode parecer um pouco ousado, contrária à libertação da própria Venezuela, ou até às vezes favorável ao próprio Nicolás Maduro, mas na verdade o que se demonstra na Venezuela hoje é uma situação, é um labirinto muito complexo de vencer. Guaidó entrou num processo de enfraquecimento da sua imagem frente aos próprios venezuelanos. As pesquisas de opinião mostravam que cada vez mais estavam descrentes com a capacidade dele de fazer um governo de transição e libertar a Venezuela do regime. O próprio noticiário mostrava isso, cada vez menos Guaidó aparecendo, cada vez menos a crise venezuelana. Então Guaidó deu um passo além hoje, um passo radical, e que é um perde-ganha também, ou seja, se houver adesão em torno dele, como você mesmo acabou de citar, muito provavelmente ele conseguirá levar algum tipo de conflito ou algum tipo de tensão que trará apoio internacional novamente, ou mais forte, ou decisivo em torno dele. Porque ao fim do dia, o que os venezuelanos esperam é uma intervenção estrangeira, né? E que não aconteceu em fevereiro, com aquela tentativa de ajuda militar, e que até hoje não se desenhou. Falhando, Guaidó certamente será preso. Dia 27, o procurador, tem uma figura que chama Defensor del Pueblo, que é mais ou menos o procurador-geral, apresentou uma denúncia contra Guaidó. Já existe uma denúncia formal contra Guaidó, já existe uma cela esperando a Guaidó. Guaidó, muito provavelmente, se fracassar, e tudo indica que sim,
queira Deus que eu esteja errado e amanhã fala Leonardo estava errado, mas se fracassar, Guaidó irá à prisão. Isso para os apoiadores de Guaidó é considerado como uma vitória, porque poderá legitimar o discurso que a Venezuela está sobre uma ditadura. Então esses são os dois cenários possíveis com os quais estou trabalhando para a Venezuela. Agora, Leonardo, os aliados do Nicolás Maduro, desde as primeiras horas, desde que surgiu esse anúncio feito pelo Juan Guaidó, têm chamado o grupo que apoiou o Juan Guaidó como militares traidores, até uma tentativa de desqualificar esse movimento, deslegitimar, tratando isso como um episódio pontual, como se fosse uma ala pontual ali do exército venezuelano. Na verdade, é um movimento mais amplo, trata-se de uma mobilização genérica em favor do Juan Guaidó, ou é mesmo algo pontual, como tem tentado fazer parecer os chavistas? Eu costumo dizer que a Venezuela já vive em estado de guerra, ou seja, toda e qualquer informação que vem de lá vem contaminada por um tipo de propaganda típica de cenários de guerra. Então é difícil efetivamente saber o que acontecerá. Juan Guaidó montou um gabinete militar em torno dele, um gabinete formado por ex-chavistas que fugiram ou para a Colômbia ou aqui para os Estados Unidos. Esse gabinete tem prometido a ele um aumento da adesão, ou seja, nesse momento o cenário de Guaidó é de muita fragilidade, ele tem pouquíssimos militares ao seu entorno e são militares de baixa patente, porque quem nos ouve precisa entender que ao longo de quase 20 anos de chavismo, o que aconteceu foi um redesenho da estrutura militar, né? Os militares entraram para o narcotráfico, foram cooptados, então, ou seja, todos os comandantes militares são parceiros do regime num esquema criminoso. Então, ou seja, a promessa que esse gabinete militar deu a Juan Guaidó é que ele terá a adesão de mais militares. Agora, enquanto isso, o Palácio de Miraflores, sob o comando de Nicolás Maduro, tem tratado como um golpe e promete reagir como um golpe, embora ainda não tenha reagido com a brutalidade que era esperada. Existem piquetes em rua, um certo nível de conflito que pode se agravar ao longo do dia, não se sabe ainda. Agora, é preciso saber, Vitor, que o apoio de Nicolás Maduro e do regime também está fora da própria região, né? Maduro tem um apoio muito forte de Rússia, China e Turquia e Irã atuando de forma lateral dentro desse esquema. Então, ou seja, hoje Nicolás Maduro ainda não está enfraquecido. Em fevereiro a gente esteve aqui na rádio e disse que eu não estava seguro que Maduro cairia naquele fevereiro. E lamentavelmente eu estava correto, ou seja, tem mostrado que Maduro tem tido uma resiliência muito maior do que seus opositores imaginam. E o Nicolás Maduro escreveu no Twitter agora há pouco que militares manifestaram total lealdade ao povo, à Constituição e à pátria, que é como ele se refere, obviamente, a ele próprio. E eu chamo a mobilização popular máxima para assegurar a vitória da paz. Venceremos. Essa foi a declaração do Nicolás Maduro no Twitter. Diante dessa situação, qual deveria ser a posição do Brasil? Acho que o Brasil tem assumido um papel interessante de moderado, de observar, de não reconhecer Nicolás Maduro como presidente, de reconhecer Guaidó e seus embaixadores. Esse foi um passo que foi tomado logo nas primeiras horas, minutos, na verdade, em que Guaidó se proclamou, e tem sido mantido até agora. Existe muita confusão em torno de uma possível ação militar brasileira na Venezuela. A Constituição brasileira não permite que o Brasil tome esse tipo de iniciativa. Então, ou seja, existe o cenário de propaganda de guerra que hoje existe na Venezuela é tão forte que toda hora surge a história de que o presidente Bolsonaro, o Ministério da Defesa, enviará tropas à Venezuela. Isso é impedido pela Constituição brasileira. Está escrito em 3 momentos na nossa Constituição. O que o Brasil terá, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que é um papel no futuro. Caso Nicolás Maduro caia e o governo de Guaidó consiga impor um governo de transição, muito provavelmente as Nações Unidas convocarão uma força de paz, uma força de estabilização da Venezuela e certamente, quase certeza, o Brasil será a peça principal nessa reestruturação da ordem da paz no país. Agora, Leonardo, caso essa manobra do Juan Guaidó não funcione, caso ele de fato não consiga derrotar o Nicolás Maduro nesse momento, venha até a ser preso, isso de alguma maneira pode agravar a crise migratória, principalmente na região norte do Brasil e até na fronteira com a Colômbia, essa saída de venezuelanos do país, indo em direção a países vizinhos, entre eles o Brasil. Isso pode piorar caso não dê certo a tentativa do Guaidó?
Eu suspeito que não, porque, na verdade, a capacidade do Guaidó de influenciar o país para o bem e para o mal, ela é muito pequena. Porque o controle do país ainda se encontra na mão do regime. O controle da fome, o controle do abastecimento de alimentos por meio de cestas básicas, que lá são chamadas de bolsas CLAP. O governo de Maduro é o protagonista nisso. Eu tenho conversado com algumas fontes importantes aqui em Washington que entendem que, inclusive, a própria crise humanitária é administrada pelo governo. Eles aumentam e reduzem ao seu próprio gosto. Obviamente, a população que sofre, está na ponta, tem fugido, tem ido, mas, ou seja, o governo tem tratado a fome como um instrumento de instabilidade. Agora, que pode parecer contraditório, como um regime pode criar uma estabilidade para si mesmo, mas é porque o Maduro usou por vários momentos a instabilidade para aumentar a violência, aumentar a repressão e, sobretudo, massacrar a oposição. Então, na verdade, o que pode acontecer é um aumentar a desesperança. Essas mesmas pesquisas de opinião que mostravam que a população não estava mais vendo o Guaidó como a solução para o país, também demonstra que há uma crescente perda de confiança que o país será restabilizado e melhorado, avançar diante de toda essa crise. Se isso se confirma, aí sim, não será pela prisão ou pelo efeito, mas será pela própria desesperança do povo que efetivamente vai acabar chegando à conclusão de que Nicolás Maduro tem muito tempo ainda pela frente e poderá sim buscar outros países, tendo a Colômbia como principal destino por uma questão de idioma, uma questão de proximidade e uma questão demográfica, porque a maioria da população venezuelana vive ao norte, no litoral venezuelano. É uma população de classe média, mas bem instruída e com capacidade de deslocamento. O Brasil tem recebido um contingente menor porque o sul da Venezuela, a região da Gran Sabana, é uma região de indígenas e uma região de camponeses, né? Então, essas pessoas que chegam ao Brasil têm um outro perfil, são pessoas mais humildes, mais desfavorecidas, que têm recorrido. É que pensar que o Brasil está, considerando a dimensão da própria Venezuela, longe dessa área mais povoada. Então, é possível que, sim, haja algum tipo de impacto, mas precisamos lembrar também como isso vai acontecer, porque Maduro tem mantido as fronteiras fechadas e isso acaba alimentando rotas clandestinas de imigração. As pessoas precisam saber, por exemplo, que tem acontecido na Venezuela cenários horrorosos, já de gente tentando fugir em barcos, como aconteceu em Cuba, nos anos 80, acontece até hoje, de certa medida, mas como acontece muito no norte da África e dos imigrantes que vêm da Síria, que morrem ali no Mediterrâneo. Ou seja, essa semana que passou, já foi registrado um acidente de uma embarcação que virou e pelo menos 2 dezenas de pessoas morreram. Então, ou seja, pode acontecer esse agravamento, mas efetivamente terá muito pouco referência ao próprio Guaidó, mas em si a própria crise que vai se agravar num cenário de desesperança. Leonardo Coutinho, jornalista, autor do livro altamente recomendável, Hugo Chávez, O Espectro. Muito obrigado pelos esclarecimentos, por essa radiografia de toda a situação. Mais uma vez, sua participação muito bem-vinda aqui na Jovem Pan. Um bom dia, um bom trabalho. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos. Valeu, Felipe. Obrigado pela visita. Disponha.